Legal, então na aula que eu expliquei esse diagrama aqui, eu falei que a gente ia usar essa galera aqui, a gente já instalou o Node, a gente já deu uma configurada no Babel na aula passada, e nessa aula a gente vai ver o Webpack então, que é o último agente aqui, o último item do nosso cinto do Batman lá, pra gente configurar, tá? Antes da gente configurar o Webpack, eu quero te mostrar qual problema ele resolve pra gente, tá? O Webpack ele faz o seguinte, ele gerencia e compila packages, como eu escrevi aqui, tá? Só que é o seguinte, deixa eu te mostrar na prática e aí você vai entender um pouquinho melhor. Olha só, a gente tem um alert aqui, certo? E esse alert está no arquivo index.js, então se eu descomentar ele aqui e voltar lá no nosso site aqui e atualizar, ele vai me dar o alert, beleza? Nenhum problema, tudo certo até aí. Eu vou comentar, eu vou recortar, na verdade, esse alert daqui. E aí é o seguinte, eu vou na minha raiz aqui agora e vou criar um novo arquivo chamado alert.js, tá? Imagina que isso aqui é um componente de interface que chama alert.js, que tem essa função de mostrar um alert. E agora eu vou colar o nosso alert aqui. E aí a gente teria que começar a entrar em algumas coisas do JavaScript. Essa aqui não é uma aula ainda sobre import e export, mas já poderia ser, porque eu vou te explicar aqui agora essa propriedade, tá? É o seguinte, aqui no JavaScript, né, a versão S6 para frente, a gente tem como importar, fazer um import, tá, de blocos, né, de código JavaScript que são chamados de módulos, tá? Para a gente importar um módulo, ou seja, para eu importar aquele alert ali onde eu quiser no meu arquivo, eu tenho que exportar ele primeiro. Então a gente tem o import, e se a gente pesquisar aqui no Mozilla, a gente tem o export também, tá? Então ambos, aqui o export, acho que é aqui... Isso, exatamente. Então assim, ambos têm a sua documentação aqui, eu não vou detalhar muito porque essa aula é sobre o Webpack, mas vou te dar um exemplo. Então, para a gente exportar esse componente aqui de alert, a gente teria que fazer assim, export default, porque não tem outro, só tem esse e tal, e vamos dar um nome para ele. Geralmente usa-se começar com letra maiúscula, então vou colocar alert, beleza, só isso. E aí o que acontece? Eu poderia então, eu tenho esse arquivo, esse meu componente alert, eu poderia vir aqui no meu index JavaScript aqui e importar ele, né? Eu poderia então fazer um import aqui, tá? E eu quero importar o alert. E aí tem essa sintaxe aqui, tal, lá na documentação, né? From. E aí eu preciso achar o meu arquivo aqui dentro da minha estrutura, que seria então aparentemente na mesma pasta. Então seria from alert. Beleza. Tem que colocar esse ponto aqui para ele achar a nossa pasta raiz do projeto. E aí ele acha o alert.js. Beleza. Fazendo isso aqui, o nosso alert que a gente criou deveria renderizar, né, deveria executar, na verdade, nesse lugar aqui, antes de rodar a classe, inclusive, etc. e tal. Então, se eu voltasse aqui no nosso site agora e vou dar um refresh, ele deveria aparecer o alert, mas ele não apareceu. Por que que não apareceu? Porque esse import aqui, tá, e usar múltiplos arquivos, tal, ele não é entendido pelo Babel, tá? O Babel ele compila o arquivo que a gente está mandando ele compilar, que no caso aqui é o index.js, só que dentro do index.js ele não consegue injetar ainda o nosso alert, tá? E tem até um problema aqui que eu acabei de ver agora, que na verdade, olha só, a gente está gerando uma pasta bundle para depois jogar um index dentro, tá? Aqui na verdade teria que ser só o nome do arquivo aqui. Se a gente for usar bundle, né? Tem que ser o nome do arquivo aqui. E aí depois ele vai para a pasta dist. Só isso, na verdade. Agora sim a gente não vai ter essa subpasta bundle aqui que tinha ficado errado. Peço desculpa aí, na última aula eu não prestei muita atenção. Deixa eu só rodar aqui para ficar certinho, embora a gente já vá sobrescrever isso aqui, porque essa aula a gente vai usar o Webpack. Tem um erro aqui agora. Tá, na verdade eu tinha me confundido mais ainda, tá? Esse aqui é a origem, né? A source, então nosso index, e esse aqui é o destino, tá? E aí no destino não dá pra gente definir o nome do arquivo, né? Então se eu atualizar aqui agora, eu rodei esse comando aqui para ir diretamente para a pasta dist, tá? Se eu atualizar aqui, agora a gente deve ter um index aqui dentro, né? E essa pasta bundle aqui é a que eu vou deletar agora, que estava errado, tá? A partir da aula passada. Então na verdade o que a gente consegue fazer é pegar a source,
falar para o Babel compilar, ele vai compilar dentro da pasta dist aqui com o mesmo nome, tá? Mas enfim, essa aula é sobre o Webpack e a gente vai resolver então esse problema aqui de imports, tá? Se a gente olhar aqui no site do Webpack, tá? Aqui, olha só, na descrição dele, ele basicamente faz o bundle de scripts, tá? E ele consegue fazer o bundle de múltiplos tipos de arquivos, tá? Aqui no nosso curso a gente vai fazer o JavaScript, que é básico, né? Mas a gente vai usar o Sass também, possivelmente imagens, vai depender ali do andamento do nosso projeto, como que a gente vai gerenciar imagens também. Talvez a gente faça ele juntar no bundle dele imagens, tá? Mas JavaScript e Sass é certeza que a gente vai fazer. E aí, é o seguinte... Para a gente finalmente então começar a usar o Webpack, a gente vai instalar o Webpack. E se você vier aqui ó, em Documentation, tá? Então o site é webpack.js.org, aí você clica aqui em Documentation e aí você clica aqui em Guides, tá? Aqui ó, tem essa... Quando você clica em Guides, ele mostra esse menu Getting Started. Ou seja, iniciando aqui, né? E aí ele dá a linha de comando pra gente. Então você pode copiar daqui, tá? Eu vou copiar só isso aqui, ó, Webpack e o Webpack CLI. E a gente vai instalar mais um pacote, né, do Webpack, que é o Dev Server, tá? Que é o Webpack Dev Server. Então, eu vou fazer aqui com o Yarn, tá? Você pode fazer com a NPM se você quiser e também. Daqui pra frente eu vou fazer só com o Yarn, não vou ficar falando mais isso, beleza? Você já cria consciência aí que você pode instalar seus pacotes com a NPM se você quiser. Mas vamos lá então. Yarn, Webpack é o primeiro pacote, né? Deixa eu ver se dá pra eu jogar isso aqui um pouquinho mais pra cima. Não dá, vai assim mesmo. Então, não sei se tá muito embaixo aqui pra você ler, tá? Mas enfim, Yarn. Deixa eu só dar um clear aqui que eu acho que melhor. Deixa eu deletar tudo isso aqui. Clear, beleza. Então vai ser Yarn, Webpack. Aí depois vai ser Webpack CLI. Eu tô digitando tudo errado, né? Webpack. Webpack CLI. E o último é o Webpack Dev Server. Então, Webpack Dev Server. E aí, antes de dar um Enter aqui para instalar, a gente não pode esquecer de colocar -d maiúsculo, tá? Para instalar como uma dependência de desenvolvimento, beleza? E vou dar um Enter aqui. E ele não achou o Webpack. Porque faltou o add, tá? É yarn add. Cabeça. É um pouco difícil digitar e falar ao mesmo tempo e às vezes eu erro mesmo, tá? Já vou pedindo desculpa aí desde então, mas pode ser que aconteça mais vezes. Vamos lá, agora sim vai instalar. Vou cortar o vídeo e voltar quando tiver terminado, beleza? Legal, terminou aqui e agora pra gente continuar configurando o nosso Webpack, porque por enquanto a gente só falou que a gente quer usar ele e ele foi adicionado aqui na nossa pasta de módulos do Node, né? E aqui também nas nossas dependências, ó, estão os 3 aqui, tá? Agora, para a gente usar ele, o que a gente vai ter que fazer, tá? A gente vai ter que criar um arquivo de configuração. Se a gente der uma olhada aqui na documentação dele, eu vou voltar aqui no Getting Started que a gente estava. Deixa eu dar uma rolada aqui para ver se ele já mostra logo aqui, tá? Um arquivo de configuração. Deixa eu dar uma busca aqui para ir mais rápido. Config. Enfim, a gente vai ter que criar um arquivo de configuração do Webpack aqui, ó. Ele está falando aqui, usando uma configuração, tá? E a gente vai fazer exatamente como ele fala aqui, a gente vai criar um arquivo webpack.config.js. Então, assim que a gente criar esse arquivo, a gente vai copiar esse bloco de código aqui. Então, você, para facilitar a sua vida, você não tem que digitar tudo aí, entra nessa página, vem aqui e tal, vai na parte aqui de Using aqui, Configuration, tá? E copia esse bloco aqui, beleza? Vou copiar ele aqui e tal. Agora eu vou aqui na minha raiz do projeto e vou criar um Webpack. Por que eu erro toda hora essa palavra? Config .js. Era esse o nome? Ou era com ponto? Ponto, né? Tá bom. Então é webpack.config.js, tá? Poderia ser outro nome, se não me engano, tá? Porque a gente que vai ter que informar onde que tá essa configuração. Então, na verdade, você poderia colocar qualquer nome aqui, eu só vou seguir o mesmo nome que tá na documentação lá, beleza? E vou dar um Ctrl V aqui. Aqui, só explicando esse arquivo rapidamente, então ele é um arquivo de configuração, tá? Todas essas informações aqui que a gente passa aqui dentro,
São informações que o Webpack vai entender, que está tudo lá na documentação. A gente pode colocar mais configurações aqui do que já tem aqui por enquanto. A gente vai colocar, inclusive, esse aqui é o começo, tá, dessa configuração. E aí cada projeto que você for fazer no futuro, aí, dependendo do que você quiser usar e do que você quiser que o Webpack compile, você vai ter que dar uma modificada aqui nesse arquivo. E aí você tem que ir lá na documentação, ler as regras e tal, para poder aplicar essas regras aqui, beleza? Então aqui a gente vai criar um arquivo de configuração que seja correspondente ao nosso curso, ao nosso projeto aqui agora, beleza? Então vamos lá. Essa primeira linha aqui, ó, ele cria aqui uma variável, poderia ser qualquer nome aqui também e tal, e depois ela aplica essa variável aqui. Essa variável aqui, basicamente, ela busca, né? Se eu não me engano, isso aqui é do próprio Node, eu acho que nem é do Webpack. Se não for do Webpack, é do Node, de um dos dois, tá? Mas ela busca esse caminho absoluto até a nossa pasta do projeto, tá? Então ele vai vir até a nossa pasta raiz aqui do projeto, que no meu caso aqui é projeto final ou CodeDesigners. Acho que esse é o nome, é só até aqui, na verdade, tá? No seu computador aí vai ser outro caminho, tá? Vai ser o nome do seu usuário, documentos, tal, até chegar na sua pasta. Para a gente não ter que ficar digitando esse endereço aqui todas as vezes que a gente precisar usar, por exemplo aqui que a gente precisaria digitar, tá? A gente coloca esse endereço, armazena esse endereço numa constante aqui, né, numa variável, e aí depois a gente pode usar então esse parâmetro aqui do próprio Webpack, que ele pergunta para a gente qual que é o caminho para a gente resolver, né, para a gente jogar então os arquivos compilados, tá? Então aqui funciona desse jeito mais ou menos, tá? Passa aqui o diretório e tal e fala então que vai compilar tudo na pasta dist. E aqui é o nome do arquivo que vai ser jogado na pasta dist. A gente pode substituir aqui para bundle ou a gente pode deixar main do jeito que tá, tanto faz, tal. Eu vou substituir para bundle porque era o que a gente estava usando, né, desde a aula passada, então vamos manter bundle mesmo, tá? E aqui é o arquivo de onde ele vai buscar o arquivo de desenvolvimento, o arquivo de origem, né, para depois compilar. Aqui ele está mostrando uma pasta src, tá? Essa pasta src aqui a gente não tem ela, mas como a gente já vai usar essa pasta, né, a gente vai criar essa pasta no nosso projeto, vamos criar ela agora então, tá? E jogar o nosso index lá dentro. Então eu vou criar aqui a pasta na raiz mesmo, tá? src. E aí eu vou pegar o nosso index.js agora e jogar lá pra dentro. Cadê? Tá, então eu vou jogar aqui na pasta src. Beleza, quero mover sim. Eu vou aproveitar e vou jogar o nosso alert também. Yes, tá? Aqui eu vou jogar o nosso alert aqui dentro também. Mover, beleza. Tá, aqui ele tá perguntando se todos os imports que a gente já fez desse arquivo em outros arquivos, se a gente quer atualizar o caminho automaticamente, tá? Então eu vou colocar yes, beleza? E vou salvar aqui e vou salvar aqui. Tá, então agora a gente tem o nosso Webpack aqui meio que configurado, tá? Só que o que a gente teria que fazer aqui agora? Para ele passar a funcionar, a gente precisaria então vir aqui no nosso package.json, onde a gente estava usando o Babel, tá? E falar que a gente quer usar o Webpack agora. Então a gente teria que fazer o seguinte aqui, tá? Eu nem vou olhar lá na documentação para dar uma acelerada. A gente teria que fazer o seguinte, a gente teria que falar assim, ó, Webpack. O que basicamente é isso aqui? Se você lembra da aula passada que eu expliquei, todo o script que a gente cria aqui, basicamente é como se a gente estivesse vindo aqui e escrevendo aqui, né? Webpack e tal. E quando a gente instalou o package do CLI, tá? Aqui do Webpack CLI, ele dá as linhas de comando pra gente do Webpack. Toda linha de comando do Webpack começa com a palavra Webpack. Então nada mais, nada menos, a gente está criando aqui uma linha de comando que corresponde a um comando que está presente no nosso Webpack CLI, tá? Então se você quiser ir mais a fundo nisso, você vai lá na documentação do Webpack CLI para você entender melhor quais tipos de scripts você pode criar aqui e tal, quais tipos de linhas de comando do Webpack você pode rodar. Aqui a gente tem que falar, né, como a gente quer rodar o arquivo de configuração para poder compilar o nosso código, então a gente tem que falar aqui que a gente tem que passar essa flagzinha aqui, que é config, tá? Para o Webpack saber que a gente quer executar o arquivo de configuração. E agora o último parâmetro aqui, se é que a gente pode chamar assim, que ele espera, né? É qual arquivo é esse, tá? Ah, Bruno, como é que você sabe disso? Você só vai fazendo aí? Não, eu já olhei na documentação mais de uma vez, então por isso que eu lembro de cabeça. Mas assim,
não tenha vergonha, não fique se cobrando de ter que lembrar tudo de cabeça, tá? Documentação é nossa amiga, vai ser nossa amiga sempre, tá? Mas basicamente aqui então a gente tem que passar webpack.config.js. Beleza, fazendo isso aqui agora, a gente vai deixar de compilar ou de rodar o nosso código, tá? Via Babel, e a gente vai rodar agora via Webpack. Então bora fazer um teste? Em teoria, o que deve acontecer agora? Quando eu rodar ali o yarn run dev, ele deve entrar aqui nesse arquivo de configuração, ele vai saber que o nosso index está aqui, tá? E depois ele vai rodar um output lá na pasta dist com o nome de bundle.js. Na pasta dist a gente tem um index.js lá que eu fiz agora há pouco do Babel, né? Que eu estava corrigindo o Babel até. Então, teoricamente, quando a gente rodar, vai ter que ter mais um arquivo aqui que vai ser o nosso bundle, tá? E vamos rodar e ver se vai dar certo, porque nunca essas coisas são 100% corretas, tá? A gente configura tudo certinho, faz tudo bonitinho e às vezes dá erro, tá? Às vezes dá certo, às vezes dá erro e a gente tem que olhar o erro, tá? Espero que dê certo. E eu tô falando sinceramente mesmo que pode ser que dê errado aqui, porque nunca se sabe, tá? Não é nenhuma pegadinha minha, não. Vamos lá. Yarn run dev. Então a gente vai rodar o webpack, Enter. E ele tá pensando e beleza, ele me deu um warning aqui. Ele rodou, ele falou que ele exportou o nosso bundle.js e ele deu um warning aqui, tá falando que tá faltando o mode, tá? Realmente tá faltando tal, e que ele jogou, ele compilou como se fosse para modo de produção, tá? Mas que a gente tem que passar uma opção aqui, tá? Para falar que a gente está no modo development, que é o modo que a gente está agora, que a gente está desenvolvendo, certo? Mas vamos dar uma verificada se ele realmente jogou o nosso bundle aqui em algum lugar? Sim, jogou. Olha só o nosso bundle aqui, tá? Então o Webpack funcionou. Se a gente der uma olhada aqui, ele compilou tudo, tal, e ele já comprimiu os arquivos, etc, 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 tá? E aqui ele tem um monte de código aqui tal que a gente não vai conseguir ler, não vai conseguir entender. Tem algumas opções que a gente pode passar aqui para o Webpack para ele não compilar do jeito que ele compila tal, e deixar mais legível pra gente, mais friendly pra gente que é developer, tá? Mas eu não vou fazer isso, não vou aprofundar muito o Webpack, porque ainda tem mais coisas pra gente configurar aqui no Webpack, porque do jeito que tá aqui agora, a gente já conseguiria fazer o exemplo que eu te dei no começo da aula agora, que é o seguinte, o nosso alert aqui, ó, se a gente rodar lá agora o nosso arquivo, tá? A diferença que a gente vai ter que fazer agora, a gente vai ter que rodar o nosso bundle. Deixa eu ver se é o bundle. Não, a gente estava puxando o index, tá vendo? Então agora a gente teria que puxar o nosso bundle aqui, tá? A partir da nossa pasta dist e tal, pra gente ver esse alert funcionando. Vou trocar aqui para bundle, tá? Vamos ver se vai funcionar o nosso alert agora. Vou atualizar. Na verdade eu preciso passar a pasta correta aqui, que é dist/bundle, tá? E se deu certo agora, tá? Se o Webpack tomou conta do nosso import lá, o nosso alert vai aparecer aqui. Vamos ver? E apareceu, beleza? Então tá. A gente entendeu, a gente fez uma configuração inicial aqui do nosso Webpack e agora finalmente a gente consegue então ter o poder do Webpack funcionando, que é realizar esses imports e a gente poder usar essa feature aqui que é massa do JavaScript, que são os imports e exports, belezinha? Então é isso, te vejo na próxima aula, valeu!